Oi, Rita, a gente vai começar em um minutinho. Seja bem-vinda, viu? Bem-vindo, Pedro. Cadê o Pedro? Oi, Eu já... Bia, tudo bem? Tudo bom, Pedro? E aí? Tudo jóia. Eu tô sem câmera aqui porque eu vou acompanhar, mas tô acompanhando por aqui. Perfeito. Tá a caminho da COP já? Ah, só vou no sábado. Domingo, desculpa, domingo. Domingo? Muito bem. Isso. Boa tarde a todos. Boa noite a todos. Boa noite, boa noite. Vi que também entrou aqui a Úrsula, boa noite. Gente, eu acho que a gente já pode começar. Rita, você já está me ouvindo? Bom, gente, boa noite a todos. Acho que a gente pode ir começando. Seja bem-vinda, Sara, também. A gente está aqui reunidos hoje à noite, porque é tudo sobre COP, e nós também queremos fazer parte dessa conversa, a gente quer participar, influenciar também nesse espaço, e utilizar a agenda climática como uma estratégia também, né, para as nossas organizações. E a gente tem aqui convidados muito queridos, eu queria já agradecer também a vocês, Letícia, Matheus, Alexandre, pela presença, pelo tempo de vocês, disponibilidade de estar compartilhando aqui conosco a experiência de vocês, e estou muito ansiosa, acho que eu tenho mais perguntas, né, do que outras questões, e espero que vocês possam nos ajudar aí nesse diálogo mesmo. Também queria agradecer a Noemi, a gente está aqui reunido em nome do GT de Mulher, da BRIC, que a Noemi coordena, o de Energia, que eu estou à frente, e também do Comitê de Jovem. Afinal de contas, também somos todos jovens aqui. Então, vai ser mais ou menos assim, a gente vai passar a palavra para cada um, e no final a gente abre para perguntas, e um debate, assim, mais livre, tá bom? Mas fiquem à vontade, usem o chat, levantem a mão. E aí eu queria começar pela Letícia, que ela veio super preparada. Eu queria primeiro que você se apresentasse, falasse um pouco da sua história, da sua experiência. E aí fica com você a palavra. Tá legal. Obrigada, Bia. Obrigada, Noemi. Boa noite a todos. É um prazer, uma honra estar aqui falando sobre COP, que é um assunto que é o assunto do momento no nosso país, no mundo, mas principalmente no nosso país. Os olhos estão voltados todos para o Brasil e principalmente para a Amazônia, né? Então, eu preparei uma apresentação e aí só vou compartilhar ela e aí eu vou seguir essa apresentação, que eu acho que fica mais claro. Vocês estão vendo? Eu só não vou enxergar vocês enquanto eu faço a apresentação, mas qualquer coisa vocês me sinalizem, por favor. Tá Tá certinho? bom? Vocês estão conseguindo ver? Tá, Sim. tá bom, obrigada. Então vamos lá. Eu vou falar um pouco da minha experiência de COP, né? Vou começar falando da Lumine, que é a minha empresa. Nós somos uma consultoria especializada em relações institucionais e comunicação estratégica. Então, a gente consegue oferecer esses dois serviços que a gente sabe que muitas vezes um trabalho de relações institucionais, quando ele não digamos assim, ele não é divulgado, ele acaba que não tem tanto alcance, né? Ele tem o trabalho claramente das relações institucionais governamentais, mas quando a gente consegue levar isso para a mídia, o trabalho acaba ficando mais completo, digamos assim, né? Então, a gente transforma os objetivos dos clientes em narrativas, tanto no Brasil quanto no exterior. Um pouco de mim, eu sou diretora executiva da Lumine, tenho mais de 20 anos de experiência nas áreas de relações institucionais, governamentais e comunicação nacional e internacional. Né, aí um pouco MBA em comércio exterior, eu sou graduada em jornalismo, e eu estou em Brasília, eu sou do Sul, vocês já devem ter notado pelo sotaque, mas estou em Brasília há 18 anos já passei por cargos, tanto em assessoria na Apex Brasil, como Apex Brasil, ABDI, MIDIC, tudo que está escrito aí, como cargos de gestão, coordenei algumas equipes em comunicação, principalmente, assessorei ministros, e também tive um cargo, trabalhei na WIPA, que é uma associação que congrega todas as agências de investimentos, de promoção de investimentos do mundo, com sede em Genebra, na Suíça. Então, vamos lá.
Então, a gente, começando assim, rapidamente, por que eu acho que depois a gente vai discutir um pouco mais, mas por que a COP é relevante para o profissional de RIG, né? A COP não é simplesmente uma conferência ambiental, né, que é o que se fala, a conferência do clima. Realmente, é uma conferência do clima, mas ela é um grande fórum de decisões, de decisões regulatórias, né? Então, é um lugar onde são discutidas várias questões nas áreas aí, como estão aí embaixo, energia, combustíveis, agricultura, pecuária, comércio exterior e sustentabilidade. Então, é uma super oportunidade para o profissional de RIG, porque é lá que estão sendo discutidos várias regras e soluções, né, nos assuntos que envolvem, todos esses assuntos aí que envolvem principalmente a questão da sustentabilidade. Então, aí, a gente fala assim, são discussões de governos, são discussões de países, mas também envolvem sociedade civil, empresas privadas, think tanks, centros de pesquisa. Então, o profissional de RIG, ele atua muito mais como um mediador entre todas essas instâncias. Aí agora, falando também um pouco de comunicação, né, que é um trabalho que a gente faz tanto essa questão aí, falando de COP, eu vou mostrar uns exemplos daqui a pouquinho para vocês, de alguns trabalhos que a gente fez nas últimas COPs, né. Então, a ideia é posicionar os nossos clientes, né, em veículos de comunicação, em diversas línguas, também ter uma posição institucional, né, para transformar, posicionamento para transformar ciência e políticas em narrativas acessíveis, e COP é um ambiente com grande visibilidade para reuniões, para lançamentos, para eventos. Então, vou mostrar um pouquinho, essa é a minha experiência a primeira COP que eu participei foi em 2022, no Egito, e fui nessas últimas todas, e este ano também estarei participando na COP. Então, vou contar um pouquinho para vocês como que foi a experiência na COP Egito. Nós atendemos o governo de Mato Grosso em relações institucionais e em comunicação, e então a ideia era colocar o governador, principalmente, né, o Estado, em ambientes de negociação, em ambientes com stakeholders de interesse do governo, e também, junto com isso, fazer a divulgação para a imprensa, né? Então, até vou contar um caso, assim, para vocês, que aconteceu, né, durante esse trabalho. Quando a gente começa a trabalhar com o cliente, a gente faz aquela pesquisa, grande pesquisa, né, mergulhar nesse cliente, entender como a gente fala, entender as dores e as delícias, enfim, entender tudo sobre esse cliente. Então, nós fizemos nesse estudo, nós encontramos no site do World Economic Forum um TED Talk de um diretor do Leaf Coalition. Leaf Coalition é uma coalizão público-privada que atua com financiamento para enfrentar o desmatamento em florestas tropicais. Então, chamava Net Kyohen. E nesse TED Talk ele falava assim, para nós enfrentarmos a crise climática, nós precisamos de muitos Mato Grossos. Então, assim, aquilo, quando a gente encontrou, foi, assim, uma propaganda gratuita para o Estado, que nem mesmo o Estado sabia que uma pessoa com tamanha importância tinha feito essa fala num TED Talk que estava no site do World Economic Forum. Então, esse foi o primeiro, assim, é um case porque quando nós apresentamos para o governador, ele ficou impressionado, e aí isso foi automaticamente a gente já sugeriu, né, uma aproximação com o Net Kyohen, e nós então acabamos marcando uma agenda na COP 27, lá no Egito, no Consórcio da Amazônia Legal. Né? O Consórcio da Amazônia Legal, vou chegar lá também, que vocês vão entender melhor, mas ele reúne os 9 estados da Amazônia brasileira, e Mato Grosso é um deles.
Então, esse trabalho, né, colocar, assim, aproximar o governador, o estado de Mato Grosso, de alguns stakeholders, esse trabalho a gente fez, então foi um trabalho de relações institucionais que nós fizemos, assim, estou dando um exemplo, e a partir desse contato, aconteceu essa reunião, a partir desse contato, vários projetos começaram a ser desenvolvidos com essa entidade, com essa coalizão. E assim como esse, outras reuniões, a gente conseguiu levar o governador para o centro de discussão de várias entidades que ele tinha interesse, que o Estado tinha interesse. Muito legal. Deixa eu aproveitar para perguntar. Vocês já tinham uma agenda específica ou vocês já meio que fizeram um mapeamento e foram preparados para participar das conversas, mas não tinham objetivos específicos já prontos? Como é que foi, mais ou menos? Nós tínhamos já, a gente fez todo esse trabalho prévio, né? Por exemplo, essa agenda já estava marcada com antecedência, a gente fez algumas agendas já estavam marcadas para o governador, mas COP é algo, assim, bastante interessante, porque muita coisa acontece durante a COP, né? Então, é aquela coisa, assim, aconteceu, a gente estava caminhando, e aí a gente cruzou com a Marina Silva, por exemplo, né? Aí na verdade, a Marina Silva nós encontramos no hotel que nós estávamos hospedados. E aí a gente já foi falar com ela, foi falar com o assessor, já trocamos cartão, já fizemos aquele contato do vamos conversar, né, mais para frente. Então, assim como outras autoridades, né, eu também estava acompanhando um dos secretários de Mato Grosso, e no stand que nós chegamos estava o presidente da COP, isso acho que foi do Egito. E aí a gente já fiz aquela apresentação, eles já conversaram, já falamos um pouco de quem era Mato Grosso, porque fora do Brasil as pessoas sabem que tem Amazônia, mas elas não sabem que na Amazônia existem 9 estados. E o que é Mato Grosso, o que é Amazonas, o que é Pará, e o quão grande cada um deles é. Então, isso é muito importante, né? Então, o nosso trabalho com Mato Grosso, até um outro detalhe importante de Mato Grosso, não sei se vocês sabem, provavelmente não, porque eu não sabia antes de começar a atender Mato Grosso. Mato Grosso tem o tamanho de 2 Alemanhas e meia e preserva 60% de suas florestas. Então, assim, é algo muito grande, que para um país europeu, eles não entendem como que é tão grande. E nós fizemos um estudo enquanto atendíamos também o governo, atendíamos o Estado, e nesse estudo a gente fez um comparativo de Mato Grosso com outros estados, como a Califórnia, né, que é o maior produtor agrícola. A Califórnia tem 27% de terras preservadas. Então, assim, a ideia ali era provar, mostrar que um país, um estado pode produzir, mas pode preservar e pode conservar também, né, ou preservar, enfim. Então, essas agendas são super importantes, né, e a COP é uma vitrine, porque tudo acontece, todas as pessoas estão ali, todas as pessoas, né, estão convivendo, autoridades, civis, jovens, estudantes, enfim. Bom, vou continuar. Opa, aqui que eu já fui, né? Então, tá. Bom, aí só para finalizar aqui, falei das agendas, e aí aqui, em termos de mídia, nós publicamos 157 matérias em grandes veículos, e gerou uma mídia, a gente fala mídia espontânea, né, que é quando a imprensa cobre, faz matéria sem pagar, né, porque muitas vezes é pago, mas nesse caso é mídia espontânea, 1,2 milhão em dólares. Redes sociais também, aí cresceu. Agora eu vou para um outro, que foi um cliente que a gente atendeu na COP28, que foi em Dubai. Foi um lançamento de um projeto de biocombustível, que era feito através da macaúba, que é uma nativa brasileira. Então, a gente fez aqui também, que a Beatriz perguntou, esse trabalho assim foi feito com bastante antecedência, porque eles queriam lançar esse projeto de biocombustível durante a COP. Então, nós fizemos 7 eventos lá, e o evento principal foi um evento no Museu do Amanhã no Brasil, Museu do Futuro, que é em Dubai,
que a gente chamou autoridades brasileiras e autoridades árabes, né? Porque essa empresa é uma empresa que foi comprada por um fundo árabe, então tinha muito interesse da empresa de que as autoridades dos Emirados Árabes estivessem presentes. E então nós fizemos todo um trabalho de relações institucionais prévio, né, de convidar as autoridades, aquela envio de ofício, chamando alguns foram painelistas, outros simplesmente para participarem, e a mesma coisa a gente fez com os Emirados Árabes. E esse evento no Museu do Futuro foi um sucesso tremendo, porque nós conseguimos levar assim, grandes autoridades, né? Eu posso citar alguns nomes dos brasileiros. Na época, o presidente da Câmara, Arthur Lira, estava presente, alguns governadores, governador de Mato Grosso, vice-governador de Minas, acho que governador da Bahia também estava, o secretário de Economia Verde do MIDIC na época, o Rodrigo Hollenberg, entre outros. Então, assim, e aí, da mesma forma para autoridades dos Emirados Árabes. Então, o lançamento foi um super sucesso. A gente fez, inclusive, sempre tem um dia off, né, na COP, que é entre a primeira semana e a segunda, a gente fez bem nesse dia off, e a gente tinha muito medo, porque nesse dia off as pessoas vão passear, e daqui a pouco estão cansadas para ir em evento à noite, e pelo contrário, foi o evento do dia, assim. E então, foi muito interessante, e a partir daí, porque, assim, o fundo esse árabe já tinha se comprometido com um aporte para a empresa, mas assim, o aporte aconteceria depois, então tudo correu super bem pós esse evento, e eles já estão no plantio, já estão em produção, então hoje eu digo porque já faz 2 anos isso, né? Uhum. Então... E esse dia off é no começo ou no final? Oi, desculpa, fala de novo. E esse dia off é no começo ou no final? É no meio. No É no meio. meio. Tem a primeira semana e a segunda. Aí, entre essas 2 semanas, tem um dia que é o dia off, que é o dia que a COP fecha. Isso. E aí, aqui a participação das autoridades, já comentei com vocês, e aqui resultado foram quase 500 matérias em 28 países, com destaques para grandes veículos de comunicação e a geração de mídia espontânea de 2,2 milhões de dólares. Então, foi um sucesso, foi muito... cliente ficou muito feliz. Aqui é o que eu falei dos valores de mídia, de onde que foi, aqui tem os países que foram, que as matérias foram publicadas. Bom, agora a COP30, né? Chegamos na COP30. COP30, eu até tenho alguns clientes, mas eu vou falar desse aqui especificamente, que é o consórcio da Amazônia Legal, que eu já expliquei ali um pouquinho, são os 9 estados, entre eles o Pará, e o presidente do consórcio é o Helder Barbalho. Então, assim, muitos eventos vão acontecer, são 120 eventos, eles estarão, o consórcio vai ter um hub na Blue, sempre tem na Blue, mas esse ano terá 2, um na Blue e um na Green. Então, nós estamos, assim, organizando muitos eventos, né, tem painéis com participação de governadores, com participação de secretários, temos painéis também em parcerias com algumas entidades, como o IPAN, Nature Finance, nós temos também painéis com alguns países, vai ter um dia do Brasil-China, vai ter um dia do Brasil-Índia, então a gente está fazendo toda essa curadoria de conteúdo, a questão da preparação das reuniões, né, com as lideranças políticas, empresários, e também a parte de comunicação. Eu imagino que não seja tão simples brifar todo mundo sobre o que está acontecendo enquanto as coisas estão acontecendo. Nem um pouco, eu vou dizer para vocês, é um desafio. Até a diretora executiva do consórcio, ela falou, não, esse ano vou para a COP, vamos fazer COP, o ano que vem eu já não sei. Todo ano a gente pensa isso. Não, eu vou fazer esse ano a COP, mas o ano que vem... Mas é um desafio que acaba sendo gostoso, digamos assim, é muito bom. A gente fica muito tenso, a gente não para, né? Antes, durante, depois, assim, até depois um pouco. Lá é muito cansativo, a gente caminha demais. E eu ouvi dizer que, assim, a Green e a Blue, esse ano, são muito longe uma da outra. Então, e lá... A Green e a Blue é o quê? Então, a Blue
é onde acontecem as negociações, onde estão os chefes de Estado, onde são onde acontecem as definições de tudo que a gente vê na mídia. E só entra quem tem crachá, quem está credenciado pela ONU. A Green é um espaço aberto que qualquer pessoa que estiver em Belém pode participar, não precisa de crachá. Geralmente a Green, ela tem, assim, alguns países têm pavilhões com tudo dos países, é muito interessante, é bem legal. Eu acho que esse ano a Green vai estar muito mais, a Blue, as duas são mais ou menos a mesma coisa em termos de público, mas eu acho que esse ano a Green vai ter muito mais público, porque a Blue está super restrita, então muita gente vai estar na Green, inclusive o pessoal teve uma certa resistência de ter o hub na Green, porque talvez tenha muita manifestação, a gente não sabe, mas eu acho que, né, é válido, são os estados da Amazônia brasileira, é importante essa visibilidade, muita gente não conhece o consórcio tem escritório aqui em Brasília, inclusive, e poucas pessoas têm conhecimento, então é uma oportunidade para ficar mais conhecido, né? Acho que a Júlia quer fazer uma pergunta. Por favor, Júlia. Oi, pessoal, boa noite. Boa noite, Letícia. Você comentou que tem algumas experiências, né, do consórcio que vão acontecer na Green Zone. Vou estar participando da COP esse ano, e aí eu queria só saber com você se tem algum link específico onde a gente consegue ver as programações, porque eu vi que a CNT, Embrapa, tiveram programações divulgadas em separado, e aí eu queria ver com você, se você puder depois compartilhar aqui no chat onde a gente encontra a programação. Compartilho, sim. Compartilho. Obrigada. No site do consórcio já tem, mas essa programação, ela está sendo atualizada diariamente. De qualquer forma, assim que eu acabar aqui minha apresentação, eu vou colocar lá o link do que já tem e tal, mas em princípio, o que já sempre altera, porque imagina, 120 eventos, mas o principal já vai estar ali para vocês. Tá ótimo, obrigada. Bom, então tô acabando já, tá, gente? Então aqui agora falando dos nossos clientes, né? Nós temos clientes, a gente representa aqui em Brasília muitos clientes, tem alguns clientes do Rio Grande do Sul, temos clientes de São Paulo, enfim, principalmente na questão governamental e institucional, em Brasília a gente faz bastante esse trabalho, né? E também imprensa, claro. E aqui fica o meu contato, meu telefone, o meu WhatsApp, se vocês quiserem mandar o WhatsApp, fiquem super à vontade, vai ser um prazer a gente conversar. Muito obrigada. Muito obrigada, Letícia. Eu já tenho perguntas aqui, vou deixar, por favor. Como a gente tem mais 2 panelistas, hoje está muito rico. Fiquem aí, gente, que a gente vai ouvir o Matheus, em seguida o Alexandre, e aí no final a gente abre para mais perguntas. Então, também para não delongar muito, Matheus, por favor, se apresente, a palavra é sua. Boa noite, pessoal. Obrigado, Bia, pela organização e também a Brig. Boa noite, Letícia. Boa noite, Alexandre e todo mundo que está aí participando. Olha, vai parecer brincadeira, né? Mas eu sou advogado e atuo na parte de sustentabilidade de biocombustíveis justamente do cliente que a Letícia assessorou. Eu percebi. Sério? Nossa, que mundo pequeno, hein, Matheus? A gente trabalha com a Selen também, e a Selen, é isso. Hoje aqui até tinha separado algumas experiências que vai ser interessante ver o que foi a minha vivência de COP numa outra frente, talvez, né? Eu sou, né, para seguir aqui o excelente briefing que a Bia preparou aqui para a gente, né? Eu sou advogado e atuo na parte de relações governamentais, e de uns 3 ou 4 anos para cá, venho me dedicando cada vez mais a essa pauta de sustentabilidade, e por conta, né, dos clientes aqui que nós temos, a gente se debruça muito sobre a pauta de biocombustíveis. E acho que, né, o setor é um setor de biocombustíveis, ele é um setor muito importante do ponto de vista do que o Brasil tem a propor para o mundo, né, em termos de soluções climáticas, seja porque nós temos abundância de matérias-primas para a produção desses biocombustíveis que nenhum outro lugar do mundo possui. A própria macaúba é um exemplo disso, uma planta nativa brasileira que está sendo domesticada para a fabricação de um combustível que, para o setor de aviação, tem potencial de descarbonização de 60% em relação ao combustível fóssil de aviação, o querosene de aviação.
diesel verde é a mesma coisa, potencial de descarbonização de até 40%, 50%. E eu acho que aqui, num país em que boa parte da economia ainda gira em torno do transporte terrestre e que tem a necessidade de, além de combate ao desmatamento, combate à supressão de florestas, mas tem na sua matriz de transportes uma dor importante dentro da agenda climática, o setor de biocombustíveis ele é fundamental, né? E por isso eu particularmente gosto e tenho muita felicidade como brasileiro de ver como o Brasil tem desempenhado bem, né, nessa agenda, seja projetos como o da Acelen, projetos de outros, né, ali que tem produção de biodiesel, etanol de segunda geração, SAF a partir de etanol, são inúmeros projetos, né, e fechando essa introdução, eu aproveito para dizer que boa parte do nosso trabalho aqui, que faço não sozinho, né, mas com uma equipe super competente, até porque, acho que como a Letícia falou, esse núcleo de atuação em HelpGov, principalmente quando o HelpGov ele é uma ferramenta e ele não é necessariamente um trabalho em si, né, um fim em si mesmo, ele depende de você ter muita coordenação. Então, a gente está o tempo todo conversando com a área de comunicação, com uma equipe que faz o monitoramento dessas pautas, mas aqui, né, do ponto de vista da advocacia, e uma advocacia muito mais consultiva, regulatória, muito mais próxima à realidade do negócio do que a questão jurídica em si, é algo que eu diria que é o diferencial para que essa pauta de sustentabilidade, de impacto climático e principalmente de impacto financeiro para o negócio, eu entendo que esse é o principal caminho para que a gente consiga, como eu costumo brincar, tirar a parte de sustentabilidade dos departamentos de ESG e levar para o interesse do CFO, do CEO. Né? E muito da minha experiência atuando em sustentabilidade me mostrou, e até por isso me dediquei aqui a fazer algumas certificações na área financeira voltado para risco climático e para meio ambiente, essa agenda, e ainda hoje é o mote da COP, né, a questão do financiamento, mobilização global de capitais pró-adaptação climática, mitigação climática, você só consegue, na minha opinião, tá, botar atenção, urgência e senso de movimento nessa pauta se você bota o dinheiro ao lado do problema, seja para fim de economia, seja para fim de investimento. Né? E um pouco desses casos que a gente tem aqui e de experiências que nós tivemos em COP, foi muito interessante. Também estive na COP de Dubai, estaria na COP de Belém, e o que a gente vê é que a COP é um momento em que poucas das coisas, na minha opinião, elas são plantadas durante a COP, mas a COP ela tem um simbolismo de compromisso e de disponibilidade das pessoas que a gente, muitas vezes, interagindo todos os dias aqui em Brasília ou em qualquer outro lugar, a gente não percebe, né, dos interlocutores. Então, tem esse quê de abertura, de foco em um determinado assunto que ajuda muito. E uma dessas experiências que a gente tem que eu teria para relatar foi justamente durante a COP de Dubai, né? Ela ocorreu num momento em que, assim como esse ano a gente teve diversas pautas que foram dessa forma, naquele ano de 2023 a gente estava completamente, e a gente como nação estava completamente focado na discussão da lei do mercado de carbono. E muitas empresas estavam ali focadas, seja o setor do agronegócio brigando naquele momento para se manter fora dos compromissos e das obrigações de redução de emissão, muitos estados brigando para terem as suas autonomias em relação aos seus próprios mercados de carbono, e muitos investidores estrangeiros, e foram esses que a gente acompanhou com mais proximidade nesse período, buscando ali já trazer a realidade do mercado brasileiro de carbono para um contexto global. E nesse quesito, a COP foi muito interessante. E tentando trazer um pouco mais da realidade, né, da sola de sapato, que é a COP, concordo com a Letícia, o que se anda na COP é um absurdo.
você não precisa ir para academia durante o período de COP, porque, cara, é coisa de 10, 12 quilômetros todo dia andando. E o que eu percebo durante 2023, esse trabalho que a gente fez ali na lei do mercado de carbono, principalmente voltado a essa agenda de negociações internacionais dos créditos e dos certificados de redução verificada de emissões, a questão do Acordo de Paris no artigo 6º, ajustes correspondentes, que são questões que interessam muito a países estrangeiros e investidores estrangeiros no Brasil, né, que querem vir botar dinheiro aqui, olhando não só para o retorno financeiro dos seus projetos, mas tirar também créditos e títulos de carbono, sejam eles quais forem, para cumprir as suas próprias metas, né, principalmente, pensem, o Catar, o Bahrein, por exemplo, são países que, com perdão aqui da brincadeira, areia e petróleo, assim, não tem como fazer muita mágica para descarbonizar esses países, salvo com investimento, tecnologia e soluções cooperativas como o Acordo de Paris proporciona. Foi um momento em que, apesar dessa discussão ainda estar muito incipiente, né, e até hoje a gente está aqui brigando para regulamentar a lei do mercado de carbono, foi uma experiência interessante, porque, no primeiro momento, a gente traz esses investidores para falarem no Congresso. Esses investidores se aculturam das questões, né, dos desafios que eram para que a gente conseguisse ter essa regulamentação, naquele momento até brigando para que esses dispositivos sobre negociações internacionais permanecessem na lei, dado que o governo brasileiro ainda adotava uma postura um pouco mais restritiva. Isso fica na lei, e eu me recordo muito da participação que o deputado Aliel Machado teve, né, nesse processo todo. Se manteve firme ali numa relatoria que foi super cobiçada, complexa, que depois, né, foi preciso abrir um pouco de espaço ali para o Senado, naquela confusão que a gente sabe que foi, mas esteve lá, acompanhou e deu bastante atenção e hoje eu acho que, assim, para deixar uma mensagem bem pragmática, né, do que eu acho que a COP ela permite. Se você vem com uma estratégia clara e você vem cumprindo o beabá ali da coisa durante o trabalho dentro de casa, cara, a COP ela é um momento muito interessante para você coroar alguma dessas iniciativas e utilizar um pouco do tal do momentum ali, do espírito daquela situação para impulsionar algumas coisas, né? São feitos compromissos e tudo mais, mas eu acho que de mais pragmático é você conseguir, principalmente para temas internacionais, né, botar esses interlocutores que num contexto normal de tramitação de um PL, de uma regulamentação, não viriam para esse campo de debate. Então, isso que a Letícia falou, né, de ser uma rodada de discussão global, eu acho que é muito interessante. E aí, para finalizar com uma segunda experiência, né, por decorrência dessa assessoria que a gente vem fazendo ao setor de biocombustíveis, a gente acabou estruturando uma associação que hoje, né, representa os interesses das refinarias de petróleo privadas, né, com exceção, hoje em dia é preciso falar, né, a gente tem, não são todas as privadas que nós representamos, né, Amazonas, 3 na Bahia, uma no estado de São Paulo e uma no estado do Rio Grande do Norte. E essa mesma associação que hoje começou as suas atividades focadas no setor de refino de petróleo, e, portanto, meio que nada a ver com a COP, né? Mas se a gente pensar, não é bem assim. Essas mesmas empresas voltaram as suas atenções para o setor de biorefino. Porque a gente entendeu que o dinheiro para que eu consiga investir num projeto de biocombustíveis sério, que tenha condições de substituir ali o volume de diesel, de gasolina, de querosene de aviação que a gente consome, ele não virá de outro lugar, senão da fonte de recursos que já existe. Então, a gente montou essa associação e eu venho conduzindo esses trabalhos do setor de biorefino e eu acho que a COP30 ela vai ser muito interessante para a gente apresentar não só as evoluções dos projetos, como esse que a gente comentou aqui antes, né, da Macaúba, mas outros tantos que foram se associando aqui junto à Refina Brasil, que é essa entidade que a gente representa, e principalmente de mostrar para o mercado, para os presentes ali, o quanto que essa pauta dos biocombustíveis conseguiu conectar
o setor de agronegócio como fornecedor de matéria-prima, o setor industrial de refino de petróleo e transporte desses produtos para a produção desse biocombustível, e na outra ponta, a companhia aérea ou o setor de transporte terrestre, que vão ser consumidores, até por obrigações regulatórias, né, do combustível do futuro, desse combustível. Então, esse momento da COP30 é um momento em que a gente está discutindo regulamentações muito importantes, né, da Lei 14.993, que é o combustível do futuro, book and claim, mandato regulatório, uso de óleo de cozinha usado na produção, e eu acho que é um momento para você quebrar algumas pontes e botar todo mundo que faz parte dessa cadeia para sentar junto, conversar e poder voltar dessa COP com propostas mais bem alinhadas, até para o governo federal, né? Então, tentei ser o mais pragmático possível dentro do tempo aqui, mas para a mensagem final e fazendo um resumo, COP não se faz só durante a COP. Se você chega querendo começar e concluir a agenda lá, sugiro melhor não ir, porque não dá para começar e terminar lá. Isso tem que ser fruto de uma construção anterior. Impossível fazer acompanhamento, comunicação sem um time. Então, né, Letícia tem razão. Se você está numa reunião, numa negociação, você não consegue prestar atenção em tudo. Então, essa coordenação é muito importante. E 3, a vantagem maior da COP é que as armas estão baixas, o foco está num tema só, e eu acho que isso favorece muito a solução e o atingimento de alguns objetivos. Acho que é isso. Muito bom, Matheus, obrigada. Realmente, deu para ver que você tem que estar preparado, né? Assim como tudo em renováveis, são soluções de longo prazo. Então, você precisa estar preparado, contar com a equipe. E eu gostei muito do que você falou da questão de plantar relacionamentos e tudo mais, né? Isso é basicamente o que a gente faz, então, em certa medida, não é muito diferente do que o dia a dia no Congresso, né? A gente não pode também só atrás de quando a gente está ali no desespero, as coisas são feitas principalmente através de relacionamento, né? Bons relacionamentos. Muito bom, Matheus. Muito interessante também ver o outro lado, né, Letícia? Do lado do cliente também. O setor de biocombustíveis é um grande case, assim, faz parte do potencial do nosso país e a gente precisa acompanhar, mesmo quem não acompanha, precisa acompanhar essa pauta de perto, né? E queria agora passar para o Alexandre. Por favor, se apresente, a palavra também está com você, e aí a gente começa a participar desse debate aí que está muito bom. Boa noite a todos, é um prazer enorme estar aqui. Queria muito agradecer a oportunidade, agradecer a Brig, queria dar aqui as boas noites à Bia, ao Matheus, à Letícia, que apresentou, a todos os demais que estão assistindo a nós ou nos escutando de alguma maneira. Meu nome é Alexandre, eu sou advogado, eu atuo no Instituto Brasil Logística, o IBL, na articulação institucional, construindo diálogo entre setor privado, Congresso Nacional, os órgãos do Executivo, tudo isso por meio da FRENLOG, Frente Parlamentar Mista de Logística e Infraestrutura. Então, na prática, nós somos a FRENLOG, somos o braço técnico, como é o modelo adotado em várias frentes parlamentares. Quero começar com uma ideia simples, mas que muda totalmente como nós enxergamos esse tema. A agenda climática não é algo separado da agenda de desenvolvimento. Não é algo separado da agenda da logística, não é separado da agenda da infraestrutura. Para mim, a agenda climática é o desenvolvimento. Ela define como vamos crescer, como vamos produzir, como vamos circular bens, alimentos, energia. Isso não apenas hoje, mas na minha visão e aqui onde eu trabalho, na parte jurídica aqui do Instituto, fazendo os relatórios, os pareceres e tudo mais, para os próximos 20, 30, 40 anos. Porque quando a gente fala de clima, muita gente pensa em conservação. Quando falamos em logística, que é o caso aqui da frente parlamentar, muita gente pensa em eficiência. E essas duas coisas não são opostas. Elas caminham juntas e devem caminhar juntas porque não existe transição climática sem infraestrutura. Não existe transição climática sem logística. Se os portos não funcionam bem, a cadeia exportadora não funciona. Se o país depende majoritariamente de rodovia,
as emissões aumentam. Se não há armazenagem, nós perdemos produção, e perder produção também é emissão. Se não há ferrovia integrada, que é um grande problema do Brasil, um problema nunca solucionado, que nós poderíamos ter uma malha ferroviária, se não há ferrovia, não reduziremos o custo logístico e também não reduziremos o carbono. A questão da hidrovia também, o Brasil é um país com vários rios, nós temos o Rio Amazonas, inclusive a própria cidade de Belém fica ali no início do maior rio do mundo. Então, tudo isso para dizer, quando pensamos na COP30, que vai ser realizada na Amazônia, é preciso entender uma coisa. O Brasil só conseguirá cumprir compromissos climáticos se organizar sua matriz logística. Esse é um pressuposto pelo qual nós trabalhamos aqui na Frente Lógica, aqui na Frente Parlamentar. Só vamos conseguir cumprir esses acordos se organizarmos a nossa matriz de infraestrutura. Isso não se constrói em discurso, isso se constrói em diálogo. Algo que o Matheus falou muito, né, das negociações durante a COP. E, bom, aqui no IBL nós fazemos exatamente isso. Nós criamos essas, no caso, né, não é voltado para o meio ambiente, para a sustentabilidade, né, que no IBL nós criamos as mesas onde essas conversas podem acontecer. Nós fazemos, por exemplo, cafés da manhã no Senado Federal, sempre com um tema diferente. Então, por exemplo, no café que organizamos sobre infraestrutura aeroportuária, ficou evidente como a transição energética da aviação depende de cadeias globais de combustível sustentável, e isso, por sua vez, depende da infraestrutura logística doméstica. Se eu não me engano, foi a Letícia que comentou, e eu não sei se foi o Matheus ou os dois, da questão eu não sei, tá? Me perdoem. Do querosene, alguma coisa do QAV. Isso foi falado nesse café da manhã. O deputado Júlio Lopes, lá estavam presentes representantes da ABA, da ABR, todos eles falando que, olha, essa é uma questão, inclusive esse café da manhã foi um dia depois do PL da bagagem, então estava todo mundo bravo com todo mundo lá. Então, isso tudo para dizer que é algo transversal. A gente aqui costuma dizer que a logística, a infraestrutura é transversal ao Brasil, é transversal aos temas que a gente trabalha, mas eu diria, e eu sou um pouco suspeito porque eu fiz meu TCC em direito urbanístico, não era direito ambiental, mas era direito urbanístico, eu acho que a sustentabilidade atravessa também. No nosso encontro sobre a armazenagem agrícola, com produtores, ANTAC, parlamentares, a gente viu como o aumento da capacidade de armazenagem, da capacidade de armazenagem é política climática. A Coab estava lá e eles bateram muito nessa tecla. A questão de armazenagem não é você, muitas vezes, ter um galpão onde você consegue colocar tudo lá dentro e pronto. Tem resfriamento, tem uma questão de escoamento. Então, menos perdas, menos deslocamento desnecessário, é menos pressão sobre áreas sensíveis. No nosso café sobre navegação interior e cabotagem, né, a questão das hidrovias que eu já falei agora há pouco, a gente viu, dos convidados, que substituir caminhão por hidrovia não é apenas estratégia econômica, é política climática baseada na geografia brasileira. Nós temos vários rios, o estado de São Paulo, inclusive, é um estado que ele cresce para dentro, como a gente costuma dizer, muito por causa de seus rios. Se vocês pegarem o mapa de São Paulo, os rios eles vão entrando para dentro e seguem aquele sentido diagonal do estado de São Paulo. Então, tudo isso para dizer que, assim, nessa minha experiência, os nossos cafés da manhã, lá no Congresso Nacional, promovidos pela Frenlógica, mostram que o setor produtivo não é inimigo da sustentabilidade. Como tenta se mostrar, na minha perspectiva, pelo menos. Ela é parte indispensável da solução. E isso não acontece sozinho. Não existe convergência espontânea. Não existe convergência espontânea. Não existe um dia todo mundo acordar e querer a mesma coisa. Para isso que existe a COP. O Matheus, inclusive, falou disso, da questão da negociação, de todo mundo andar para lá e para cá. E é por isso que existe, inclusive, eu diria aqui, é por isso que existe a profissão de relações governamentais. Nós somos os tradutores. Nós transformamos a linguagem técnica na decisão política. Nós transformamos a tensão em consenso. Nós criamos o espaço para que o público e o privado deixem de se enfrentar e passem a construir juntos por meio do diálogo. E quando nós olhamos hoje para o Congresso Nacional,
na minha perspectiva, há 3 movimentos que vão definir essa agenda e eu peguei aqui para poder me guiar melhor. Primeiro deles, modernização da matriz logística, ferrovia, hidrovia e transição modal. Esse é o primeiro, que eu mais percebo lá nos nossos cafés. Ferrovia, hidrovia e transição modal. Segundo, regulação climática, mercado de carbono, como o Matheus já expôs muito bem, inventários e reporte obrigatório. E terceiro, adaptação. Infraestrutura para resistir a eventos climáticos extremos. O Brasil é um país que não neva, é um país que não é tendente a ter questões climáticas extremamente adversas, como tsunamis, terremotos. Então, esses 3 pontos me mostram algo fundamental, que para mim todo profissional de RIG deveria entender, ou precisa entender. Nós não entramos quando a crise já começou, nós entramos antes. A gente está fazendo essa conversa aqui no dia 6 de novembro, poderia dizer que a COP já começou com a reunião dos líderes, né? Mas formalmente ela começa dia 10. Então nós estamos aqui 4 dias antes da COP começar, porque nós nos antecipamos. E nós aqui, eu vou dizer pelo menos aqui do IBEM, mas eu tenho absoluta certeza que é o caso do Matheus, o caso da Letícia e de outros aqui que nos acompanham. Eu, pelo menos, acompanho essa COP, eu, que não sou da área de sustentabilidade, desde março. Então, vocês devem ser muito antes, desde a outra COP, provavelmente, mas eu comecei a trabalhar aqui, fazer um acompanhamento, a gente estuda aqui toda a equipe, jornalismo e tudo, desde março. E olha que nós somos logística e infraestrutura. Então, quando existe margem para ajustar, quando ainda há chances de que a política seja uma política pública e não uma reação de emergência, isso exige método, isso exige formação, isso exige, a meu ver, protocolo, formalismo, porque trabalhar com clima é trabalhar com a fronteira do desenvolvimento do país. Isso exige muita responsabilidade. O Matheus, ele falou alguma coisa ali com todo respeito ao Bahrein e a esses países, né, mas lá só tem areia e petróleo. O Tom Jobim tem uma frase muito interessante, e a gente pode discordar dela, a gente não precisa concordar, que ele diz o seguinte: o Japão é um país paupérrimo com vocação para a riqueza, e o Brasil é um país riquíssimo com vocação para a pobreza. O Brasil é um país riquíssimo, água, verde, tudo aqui. Né? E isso exige nossa responsabilidade. Então, para finalizar aqui, para também não tomar muito tempo, quero deixar 2 mensagens hoje. Primeiro, clima não é custo. Clima não é custo. Quem se adapta primeiro, a meu ver, lidera. Então, quanto mais empresas, quanto mais movimentos eu vejo, e eu percebo isso na atuação na frente parlamentar, eu percebo isso nos nossos cafés da manhã com os nossos convidados das mais diversas áreas. Tivemos, por exemplo, um café da manhã sobre telecomunicações. Eles querem construir antenas. Onde é que vocês constroem antena? Não é no meio da cidade. Essas antenas grandes, né? Evidentemente, sinal 5G, essas coisas tudo. É no meio de uma área verde. Então, esse é o primeiro. E o segundo, transição climática no Brasil não será feita contra o setor produtivo. Será feita com o setor produtivo. Deve ser feita com o setor produtivo. E o papel do profissional de relações governamentais, o nosso papel aqui é garantir que esse diálogo aconteça com qualidade, com transparência, com visão de país, com compromisso. E eu acho que nós no Brasil somos muito ricos nisso. Esse debate aqui hoje demonstra isso. A gente abre o jornal, a Folha de São Paulo, as notícias, o tanto que nós nos importamos com isso. Eu queria... Alexandre, acho que você tem 2 perguntas para você. Acho que a Lisiane é a primeira mãozinha levantada. Olá, boa noite. Na verdade, a minha pergunta não é para o Alexandre, é para a Letícia. Ah, pronto, pode fazer, não tem problema. Meu nome é Lisiane, eu tenho 34 anos e já tem 2 anos, mais ou menos, que eu estou estudando para o concurso do CACD, do Itamaraty. Desejo um dia passar, estarei lá. E, assim, eu já trabalho nessa área de comunicação há muito tempo. E eu vi a Letícia falando sobre como a agência dela trata essa questão da comunicação digital. Eu queria, assim, meio que um conselho, na verdade não é nenhuma pergunta, é mais um conselho, sobre como é que eu posso
Aonde eu posso buscar materiais sobre isso, sobre o marketing digital, com comunicação internacional? Como é que eu posso aprimorar os meus conhecimentos? Hoje, ainda que eu não sou diplomata, mas um dia serei. Oi, Lisiane, tudo bem? Obrigada. Olha, falando de comunicação internacional, na verdade é algo no Brasil ainda bem, eu considero muito novo. Foi aí que eu comecei a atuar nessa área, porque eu tinha muita experiência em função de todo a minha bagagem de como Apex, MIDIC, enfim, alguns órgãos que eu lidava muito com o mercado internacional. E eu comecei a observar que o Brasil trabalha tem algumas agências de comunicação internacional, mas todas elas são estrangeiras. Então, esse foi um dos principais pontos que, por exemplo, como eu contei ali do governo de Mato Grosso, o governador de Mato Grosso não falava inglês. Então, ele queria uma agência, ou enfim, ele queria um atendimento de uma agência que falasse a língua do mercado internacional, mas que pudesse falar a língua dele também, entender o Brasil, entender o estado deles. Ele queria uma empresa brasileira trabalhando com ele. Então, eu acho que é uma super oportunidade, é um mercado que tá em expansão, e eu acho que, assim, se eu puder te dar um conselho, vai mais a fundo nesse assunto. Existem cursos, existe muita coisa de internet, enfim, mas, assim, comunicação internacional feita no Brasil, eu acho que é algo bastante novo ainda. Então, se eu puder te dar um conselho, mas eu estou entendendo que você está estudando para o Itamaraty, né? Então, é um pouco diferente aí. Sim. Mas assim, como é que eu cheguei aonde eu cheguei? Eu tive esses 20 anos quase aqui em Brasília, trabalhando muito com o mercado internacional. Eu vim para cá, eu era assessora direta do presidente da Apex, assessora de imprensa, e eu acabei migrando também para a Helgov, relações institucionais, porque, como eu digo, eu acho que acaba sendo tudo uma coisa só, e quando a gente junta, a gente consegue entregar algo mais rico. Então, assim, se eu puder te dar um conselho, eu acho que vai mais a fundo nessa questão mesmo que você esteja estudando para o Itamaraty, mas na comunicação internacional, nesse trabalho de comércio exterior, entendeu? Eu acho que quanto mais o profissional, quanto mais experiência ele tem, mais ele tem oportunidades no mercado. Que eu acho que o meu caso foi, eu juntei tudo isso, e o que eu ofereço hoje como empresa, como consultoria, eu acho que acaba sendo, não vou dizer que é o único, porque existem outros fazendo, mas é algo bem especializado, né? É um nicho que eu juntei várias experiências, e eu acho que hoje, quanto mais experiência a gente tem, principalmente vocês, que eu acho que tem várias pessoas mais jovens aqui com a gente, estudem, se capacitem, quanto mais vocês puderem, não só na área de vocês, mas em várias áreas que vocês possam entender que tenham relações com essa área, entendeu? Sim. Então, fico à disposição também, se você precisar alguma coisa, quiser trocar uma ideia depois, eu estou à disposição. Pode deixar que eu vou atrás de você vai ter que me aturar. Eu moro em Brasília também, você vai ter que me aguentar. Agora, Letícia, desculpe. Imagina, será um prazer. Olha, ele já saiu na frente, já começou o primeiro relacionamento dela, muito importante hoje. Não é? Eu fui esperta. Com Muito certeza, obrigada. está super certíssima. Obrigada, viu? Antes de passar para a Noemi, eu queria só concordar aí com a fala do Alexandre também, relacionado à infraestrutura como toda a sua importância, algo que as pessoas, em geral, não têm um olhar tão atento para isso. A infraestrutura, muitas das vezes, ela é escondida, mas quem somos nós sem isso tudo, né? E precisa de muito investimento a longo prazo, que retorna a longo prazo, e principalmente a fala relacionada a como a agenda climática não precisa ser um custo, não deve ser um custo, né? Então, muito bom. Obrigada, Alexandre, por essa sua palavra. E agora sim, Noemi, acho que é uma pergunta para o Alexandre mesmo, né? Eu só queria fazer o comentário que eu falei, cara, interessado nesse café da manhã. Assim, esse café da manhã, se você ainda não foi mais verdade. Eu já fui. Estou aguardando o convite para o próximo, viu? Chama a gente. Isso. Na verdade, São todos mais do que convidados.
Eu queria juntar algumas perguntas para que os três pudessem falar, mas eu vou começar primeiro agradecendo vocês por terem aceitado o convite. Muito obrigada por trazer acho que a complementariedade de experiências, né? Que é o que quem responde primeiro. Mas eu acho que primeiro, pegando justamente a fala do Alexandre, Alexandre, eu senti, assim, muito, muito forte, é claro que outros países devem ter acontecido, vi o pessoal falando sobre Baku, mas justamente a dificuldade de logística e infraestrutura em Belém para realizar a COP esse ano, foi uma das primeiras coisas que foi falado. Eu lembro que daqui pela BGD a gente queria levar um caminhão de exposição e a gente, por exemplo, como é que vai fazer o caminhão chegar lá? Porque a gente não queria que fosse um caminhão a diesel. Como é que vai fazer para parar lá no meio da cidade? Então, toda essa questão de infraestrutura e logística foi, sim, falado, ainda que seja uma pauta do setor elétrico, enfim. Então, minha primeira pergunta para você é nesse sentido, assim, como que a frente trabalhou nesse sentido, se vocês intermediaram a partir dos seus associados essa facilitação de acesso, de contato com ministérios, com, né, órgãos ali, com a própria prefeitura, ou se, na verdade, vocês não chegaram a fazer essa atuação tão direta e tão, como é que eu falo, tão objetivo, assim, se talvez foi uma coisa mais de consultoria, mais no sentido do debate das ideias, ou se teve realmente uma atuação da frente nesse sentido. Em paralelo, o Matheus falou muito sobre a questão do dinheiro. Isso foi muito, muito real, assim. Para qualquer pessoa estar em Belém, o ticket mínimo estava saindo R$1 milhão, praticamente. E aí a gente percebe nessas horas como que é óbvio, nada não tem amor de graça, nada se faz tão né, na boa vontade, assim, mas como que você vê a partir, talvez, dos seus clientes ou das experiências que você tem, essa questão, assim, eu não sei se você tem experiência em outras, mas se aqui no Brasil isso ficou mais caro, ou se por ser dolarizado é assim mesmo, se vale a pena fazer tanto investimento, por exemplo, que nem a Letícia falou, para estar ali na Green Zone, ter um stand ou não, e, sei lá, levar a sua marca, levar o seu case, assim, ou realmente dá para fazer isso nos eventos pré-COP e a gente consegue ter um resultado? Se você tiver alguma experiência nesse sentido, seria legal completar. E para a Letícia, seguindo mais ou menos nesse mesmo tema, a gente tem muita sociedade civil participando, né? São vários painéis, inclusive, que tem, assim, ONGs, entidades sem fins lucrativos que conseguiram inscrever os seus painéis, vão ter ali algumas agendas, mas vocês falaram muito isso, assim, ó, tem que ter um negócio pronto, tem que ter uma conversa já pronta, tem que chegar ali para apresentar alguma coisa talvez muito desenhadinha, que já vem de alguns movimentos, né, de algumas construções anteriores. Pensando nisso, vale a pena ou não vale a pena participar eu vou lá para ver como é que é e andar 12 quilômetros para conhecer, ou tipo, não, eu só iria mesmo se eu tivesse alguma coisa já pronta para vender, para marcar a presença mesmo, para lançar minha marca, para lançar meu projeto, ou não, toda experiência é muito bem-vinda, mas queria esses pontos mais objetivos, pensando que aqui tem muita gente que presta consultoria para empresa, para associações, né? São profissionais que às vezes estão se especializando nisso também. Acho que seria legal ouvir um pouquinho de cada um de vocês, e desculpa se eu falei demais. Obrigada. Começa por mim? Pode ser? Pode ser. Perfeito. Bom, Noemi, eu acho que essa é uma pergunta muito interessante. Eu costumo dizer, na verdade eu não costumo dizer, né? Eu falei, sei lá, meia dúzia de vezes isso, que a COP30 não é uma vitrine do Brasil para o mundo. Para mim, a COP30, assim como... Porque a COP30 vem numa esteira do G20, do BRICS. A COP30 não é uma vitrine do Brasil para o mundo, é um teste do Brasil consigo mesmo. Isso é uma marca do governo do governo Lula, pelo menos do Lula 1 e Lula 2, ele
tentou trazer esses eventos para cá e a ideia de que a infraestrutura viria junto. Então, Copa do Mundo, Olimpíadas e tudo mais. E nesse caso, também. Se eu não estou enganado, em 2019 ou 2020, nós teríamos uma COP no Brasil e ela foi cancelada na época, muito por interesse do presidente à época, do Bolsonaro. Então, isso já coloca uma gasolina a mais em cima do Lula, que tinha colocado isso como promessa de campanha. E aí, no Egito, em 2022, se não me engano, não, 2023, ele fala de fazer a COP no Brasil e escolhe a cidade de Belém. Belém tem uma proximidade muito maior com o campo político do Lula do que, por exemplo, Manaus, que não tem muita mais infraestrutura do que Belém, mas certamente tem mais infraestrutura do que Belém para receber um evento desse porte. Não é como se fosse uma cidade de São Paulo, mas não sei se tem algum manauara aqui ou alguém de Belém, mas poderia me criticar, mas eu acho que esse é um bom ponto de partida. Essa questão dos leitos em Belém é real e ganhou muita visibilidade, mas eu acho que é importante separar duas camadas de logística. Existe a logística eventual, uma logística urbana de cidade-sede, né? Então, hotelaria, mobilidade, serviços, e uma logística estrutural, por assim dizer, que aí é transportes, portos, hidrovias, armazenagem, aquela coisa toda. Nós, no IBL, nós atuamos na segunda camada. A gente trabalha com infraestrutura estratégica do longo prazo, lá na Freeloja, com os ministérios, agência reguladora, setor produtivo, inclusive eu diria, outra coisa também que eu tenho dito, setor produtivo está pronto para participar o setor produtivo está pronto para participar da transição, o setor produtivo precisa de previsibilidade. Isso é uma coisa que eu percebo, pelo menos. Precisa de previsibilidade, entender como é que as coisas vão se dar daqui para frente. Previsibilidade no Brasil, em geral, é difícil. Já foi mais difícil, mas ainda é difícil. Bom, isso para destravar os investimentos que devem durar décadas, né? Então, essa é a questão dos leitos, que diz mais respeito ao poder público local e à questão turística e tudo. Agora, essa discussão, ela reforça um ponto central para mim, que é, sem planejamento integrado, a logística vira um improviso. Né? E o improviso, ele compromete resultados. Eu acho que a COP30 deixou claro que o Brasil precisa tratar de logística não como uma operação emergencial, mas como uma política de Estado. Eu sei que isso parece redundante, parece uma coisa... Mas é verdade, assim, é uma coisa que a gente vê isso, eu vejo isso, né? A gente visualiza essa questão, né? Então, acho que no geral é isso, assim, tentando ser um pouco mais específico, eu diria que até agora, e aí já partindo para a logística eventual, né, que eu falei, a gente está até agora lidando com isso, assim. O presidente da Freeloja hoje é o senador Wellington Fagundes, e até o começo dessa semana ele tinha lugar certo para ficar lá, questão dos voos, sim, é muito contraditório, que a gente lida com logística e está tendo que fazer uma gigantesca logística para acolher todo mundo lá. Nós teremos um painel lá, não sei se é na Blue Zone ou na Green Zone, mas vai ter um painel lá e está nas nossas redes sociais, eu não sei muito dizer quanto a isso. Vamos acompanhar pelas redes. Boa, exatamente. É isso, acho que é isso. Acho que a gente pode passar, então, invertido aí, Matheus, e por último a Letícia. Boa, eu vou tentar ser muito breve e bem pragmático, não é mesmo? Assim, cara, eu não me recordo de Dubai ser tão caro, tá? Por incrível que pareça. Eu ouvi hoje na CNN, pô, R$ 99 numa salada, acho que alguma coisa assim. Pô, 25 a água e 30 de queijo. assim, eu não entendi legal não esse negócio. Então, lembro que era ruim, né, a logística, mas para tentar fazer uma fala mais contributiva do que o preço da salada, sobre ir à COP. Não acho que vale a pena ir para ver de qual é. Eu acho que a melhor coisa a se fazer se existe se você já está dentro de um cliente e existe uma pauta que tenha sensibilidade política e que conecte com algum tipo de comunicação que possa gerar o tal do goodwill com a autoridade política
seja para fazer um anúncio, seja para divulgação de um projeto, seja porque o seu projeto depende da atração de atenção midiática ou da divulgação para investidores, ou se você tem um investidor-alvo e tem o interesse de fazer essa ponte através de um mecanismo visual, uma apresentação concreta do que é o seu caso, e, obviamente, vis-à-vis o custo que isso gera, né, eu não soube da logística e do custo para montar o stand na Green Zone, por exemplo. Mas, uma coisa a se olhar a Green Zone, ela tem uma função interessante, que ela aproxima muito os stakeholders privados. Então, eu acho que é um ambiente que você tem muita troca entre pares, entre pessoas da cadeia produtiva daquele seu negócio. Então, se você presta serviço de rig para um cliente industrial, a Green Zone é um lugar para você ter, né? A gente tem várias associações ou confederações, federações que montam stands nessas regiões. Agora, se a sua pauta, portanto, então, é comercial, eu acho que pode fazer sentido você ter uma representação, um stand dentro da Green Zone. Se a sua pauta ela é governamental, ela é regulatória, faz sentido, seja pelo cliente, seja por alguma entidade que você representa, fazer a inscrição para ter a representação na Blue Zone. Né? Nesse ano, o relato que eu tive é que estava sendo admitida um passe por CNPJ de entidade e / empresa. Então, lá na Blue Zone a gente deve ter um acesso mais restrito, mas ainda assim não soube de associações, entidades que foram totalmente barradas, mas assim, para uma atuação, para fazer valer a pena a ida, porque, cara, é um gasto, assim, sabe, eu acho até que se é uma empresa mais voltada para o setor de vendas, de produto, né, não é aquele serviço mais abstrato, até estabelecer alguns KPIs, sabe, por número de reunião para fazer, qual o nível de stakeholder que eu vou encontrar lá? Vai ser, cara, eu preciso falar com camada 1, camada 2, aqui não, eu posso ficar só na Green Zone, fazendo essa prospecção, divulgação do meu produto entre o mercado, porque senão é muito difícil você conseguir atenção e dar atenção para os painéis que são relevantes para você, porque é muita coisa rolando ao mesmo tempo. Então, para fechar, sendo pragmático, não vale a pena ir para ver de qual não vale o custo. Só vale a pena você avaliar, montar stand e fazer esse investimento se você tiver algo para mostrar, ou estiver em busca de algo que você tem muita clareza, isso eu falo quanto à Green Zone. Em relação à Blue Zone, você tem, eu acho mais interessante quando o seu cliente tem uma pauta muito clara e com muita clareza de quem que é o alvo governamental que se pretende buscar. Porque, do contrário, gente, não há nada que você não consiga resolver antes. Seja na organização de um café da manhã, seja num evento pré-COP, inclusive, essa semana em São Paulo, né, uma série de eventos, né, no Renaissance, cara, o governador da Califórnia vai estar, né, nesses eventos, que é uma das maiores autoridades que interessam aos governantes e aos líderes de projetos privados, né, que têm viés internacional. E por isso eu digo, assim, se você se preparou, se você tem agenda e se faz sentido para fim de venda e divulgação e conexão com agentes governamentais, vá. Se não vale o investimento, sendo bem direto ao ponto aqui na minha visão. Tá? Eu vou complementar, porque eu concordo com o que o Alexandre e o Matheus falaram, exatamente isso. Lembrando, eu acho que o Alexandre comentou da COP Egito, né? Realmente a questão, eu estava, né, lá e foi anunciado pelo presidente Lula no stand do Consórcio da Amazônia Legal, que a COP30 seria no Pará, e foi, com certeza, era um projeto, o Lula já estava em campanha naquele momento, né, e foi uma questão política a escolha do Pará, né, Helder Barbalho, eles fizeram esse acordo, esse anúncio foi feito naquele momento, em 2022.
E sobre a questão que o Matheus falou agora, sobre essa questão de fazer ou não, concordo totalmente, até porque, claro, agora já estaria muito em cima, mas se existe um interesse da empresa de retorno e essas questões todas, teria que ter sido feito algo com muito planejamento, algum investimento na Green Zone, planejamento de reuniões ou eventos, e então eu acho que só assim valeria a pena, mas é um investimento muito alto, com certeza, e eu vou dizer assim para vocês da minha experiência, que não sei se foi o Alexandre que falou desde março, eu acho que eu já estou envolvida com essa COP30 já tem uns 2 anos, para dizer a verdade para vocês, tá? Foram várias, enfim, várias negociações, e também já participei de projetos que acabaram, assim, que eu não eu participei no início, mas depois eu não participei. Projetos, Belém, eu acho que de todas as COPs é a que mais vai ter essas casas. Casa do Brasil, casa nananã. Então, assim, num primeiro momento era super interessante, mas de repente todo mundo começou a criar casas. Então, é muita coisa e de Brasil para é muita atração, né? E todo mundo vai estar falando sobre as mesmas coisas, então vai ter muita competição nesse sentido, esse ano principalmente. Então, eu acho que essa questão de casas em paralelo, eu acho que vai ser complicado para quem estiver fazendo, ainda bem que eu não estarei nessas, porque assim, eu acho que vai ser muita competição. E agora, para finalizar, algo que me deixou, assim, nesse tempo que eu acompanhei, muito chateada de verdade como brasileira, porque é aquela coisa do brasileiro, do jeitinho brasileiro, para o bem, mas para o mal também. Quando a gente começou a procurar espaço, hospedagem, eu vi casos de pessoas. Teve uma pessoa que falou assim: não precisa me pagar o aluguel, eu só quero que faça uma reforma na minha casa. Então, assim, o brasileiro, de novo, né, querendo, e algumas pessoas, tem gente que quer se aposentar com 2 semanas de aluguel, entendeu? Então, assim, a gente sabe que a cidade não tem infraestrutura, não tem uma quantidade de hotéis para atender todo mundo, mas, gente, assim, onde eu vou ficar num apartamento, eu vou pagar provavelmente mais do que eu paguei em Dubai, que eu fiquei num super hotel, com café da manhã, com todas aquelas coisas que a gente sabe que outras cidades ofereceram. Por que o Brasil é assim, né? Por que isso? Eu acho feio isso, eu acho chato como brasileira de terem dos paraenses estarem se aproveitando dessa questão, né, de logística e essa questão toda da falta de infraestrutura. Então, acho chato isso. Outra coisa que eu acho chato, que eu já estou vendo aqui, é o pessoal, os brasileiros falando mal da COP, falando mal de isso é caro, olha aqui essa bagunça. Gente, nós somos brasileiros, tudo bem, eu concordo, a gente sabe que está atrasado, que ainda está em obras, que as coisas estão caras, mas assim, vamos falar bem do nosso país, né? A gente não vê um americano falando mal do país dele. Por que o brasileiro tem que sempre, né, enfim, eu acho que o mundo está olhando para a gente agora, então a gente podia receber melhor esses estrangeiros. Finalizo por aqui. Gostei muito da resposta de vocês. Acho que cada um foi para um lado e todos se complementam de fato. Realmente, se a Copa é uma vitrine, né? Acho que a minha pergunta, eu não vou fazer ainda, mas eu vou passar a palavra para o Bernardo. Mas é nesse sentido, como aproveitar essa oportunidade, essa vitrine, e se desviar, conseguir não chamar a atenção para esses pontos negativos que a gente sabe que vai ter, né? É uma disputa de narrativa, é um espaço político, e como que a gente, como RealGov, que vai participar da COP, pode não cair em certos erros relacionados a esse tipo de questão e em outros também. O que vocês colocariam assim como alertas ou como erros a não serem cometidos pelos profissionais de RealGov? Então, eu vou deixar essa pergunta aí no ar para vocês já irem pensando e vou passar a palavra para o Bernardo. Bom, pessoal, boa noite. Primeiramente, parabéns aí a todos que falaram falas bastante importantes e bastante impactantes. Trazendo um pouquinho de experiência do meu lado, tá? Eu tenho participado das COPs desde a COP13, que aconteceu em Pós, né? Já fui como governo, já fui como sociedade civil, já fui como empresa. Então, tenho trabalhado aí com diversos chapéus. Tem se falado muito aí sobre a questão financeira da COP deste ano.
Eu acho que isso está desviando muito os assuntos, de uma certa forma, né? Uma das últimas COPs que eu participei, que foi a do Marrocos, também teve muitas dificuldades de infraestruturas. O próprio local das negociações era uma tenda, então é uma questão de adaptação. Mas, sem dúvida, isso, claro, impacta, mas quando se fala sobre COP, se fala sobre questões ambientais, tem um lado barraca mesmo, né? E tem que estar preparado para esse processo de ir para locais mais complicados, porque a pauta principal é meio ambiente e os desafios ambientais. Bom, dito tudo isso, eu acho que é um pouco desse processo de também considerar algumas coisas. A COP, ela, além de ser tudo isso que já foi falado, que é um showroom e tudo mais, é um local para discutir políticas públicas internacionais. Então, eu acho que esse é o principal aspecto e, consequentemente, é um pouco desse processo de viabilizar o processo da negociação e da influência das negociações, que é o ponto principal da COP. Então, na COP, existe o processo de estar implementando novas legislações, novas políticas que os países participantes, vão aderir nesse processo, né? Quando foi discutida a implementação das políticas da floresta em pé, pautas voltadas aí à transição energética e e por aí vai. Então, primeiramente, nós temos esse aspecto que é fundamental. E olhando de um contexto um pouco mais amplo, o Brasil tem negociado com a União Europeia o acordo Mercosul-União Europeia. E esse é um ponto que, apesar de não estar sendo discutido amplamente, isso sim é um dos principais pontos pelo fato de estar acontecendo a COP no Brasil, justamente porque houve um bafafá muito grande, onde eu costumo dizer que dois inimigos improváveis deram as mãos, que era o ambientalista e o agronegócio europeus, criticando o Brasil e o Mercosul como um todo. Então, consequentemente, existe muita falta de entendimento o que é Amazônia, o que é Brasil, o que é o Rio Amazonas e tudo mais. O Rio Amazonas sobe a cada ano e desce 15 metros de água. Então é um volume de água exorbitante. E quando se discute isso no ambiente europeu, não se consegue nem se imaginar os 15 metros de água subindo e descendo anualmente. E a população que mora dentro da floresta habituada a isso, né? Então, de uma certa forma, esse processo da COP deste ano também tem esse lado importante de mostrar que existe, sim, uma série de características específicas ao Brasil e ao meio ambiente, e a necessidade de se trabalhar essas discussões no âmbito dos outros acordos que estão em pauta, né? E existe uma tendência do acordo do Mercosul-União Europeia a ser ratificado ainda esse ano. Então, como a gente está ainda chegando agora na reta final e temos a COP e tudo mais, eu acho que não vai demorar muito depois da COP e temos aí notícias do acordo Mercosul-União Europeia. E detalhe, coincidência ou não, o ano que vem o Brasil é país homenageado na Feira Internacional de Hannover, que vai ser a principal feira de inovação industrial. Por que será, né? Então, o acordo do Mercosul-União Europeia é muito voltado aí à parte industrial como ponto de oportunidades para a Europa, enquanto que, obviamente, para o Brasil tem um lado do agro e tudo mais, além de outros segmentos, né? Mas a pauta ambiental, que não era uma pauta sequer discutida, porque não era pauta, simplesmente se tornou a pauta principal do acordo. Então, isso acaba sendo também um pouco desse processo de discutir os temas laterais, que acabam sendo, às vezes, mais importantes do que o final. Então, aquela questão de que houve um esvaziamento da COP, porque está tudo muito caro e tralalá, ok, mas eu acho que a questão não é essa. Eu acho que é um pouco de se discutir, de fato, a implementação das políticas públicas. Obrigado. Perfeito, Bernardo. Acho que a sua fala enriquece muito aqui essa discussão. Obrigada por também contribuir com suas experiências. E é isso, você deu várias dicas, vários pontos de atenção para a gente estar acompanhando esses assuntos que eles fazem parte da nossa leitura como profissional de HelpGov que vai estar ou que não vai estar na COP, né? Então, é bem por aí mesmo. Obrigada mesmo. Só mais uma última coisinha, que também é uma coisa importante. De uma forma geral,
a Blue Zone, que é onde é a parte das negociações propriamente ditas, ela é fechada a pessoas que não são os negociadores. A única exceção que faz isso é o Brasil. E o Brasil leva anualmente para a Blue Zone uma comitiva gigantesca, enquanto que nenhum outro país leva comitivas para a Blue Zone, a não ser, a não ser aqui. Então, é claro que esse processo de restringir o número de CPFs por CNPJ, neste ano, é um pouco desse processo de friar um pouquinho, porque senão a comitiva seria quilométrica, né? Mas não se espera para os próximos anos aí uma tendência de ter tanta gente na Blue Zone como tem acontecido nos anos anteriores. Obrigado. Obrigada, Bernardo. Gente, então, já para a gente encerrar, eu queria que vocês dessem a sua palavra final aí, ou comentassem, fica livre por parte de vocês, e já agradecendo muito pela presença. Eu acho que já estou me sentindo na COP, não irei, mas já estou me sentindo lá, através da experiência de vocês. Eu acho que trabalhar com RIG é isso, né? A gente vai aprendendo muito um com os outros, né? A experiência de é logística, é o advogado, é o cientista político, é a comunicação, né? São os biocombustíveis e todas as renováveis lindas que nós temos. Então, queria agradecer bastante a participação de vocês, e eu acho que depois vai ter gente atrás de vocês com mais perguntas, tá? Mas eu já queria agora seguir a sequência que a gente iniciou. Então, Letícia, Matheus e, por fim, o Alexandre, uma palavra final e meu agradecimento. Bom, quero agradecer, achei que foi riquíssimo também. Obrigada, meninos, obrigada, Beatriz, obrigada, Noemi, a Brig. Eu acho que talvez a mensagem, assim, já fazendo o link com o que a Bia tinha perguntado, né, o que não fazer, eu acho que principalmente a gente não, para o profissional de RIG, não atuar de forma reativa, e sim de forma proativa, né, de uma posição mais colaborativa nas decisões e nas negociações, do que cada um estiver participando. E eu acho que também para nós, profissionais de RIG, quem participará da COP, aproveitar esse momento para estreitar relações, para estar em locais estratégicos, né? Eu acho que a COP vai ser uma super oportunidade para relacionamento, né? Tanto com o setor público, privado, sociedade civil. Eu acho que isso é o que tem de rico na COP. É essa mescla de esferas, e a gente poder, então, estar posicionado da melhor forma possível e aproveitar todas as oportunidades. Eu acho que é por aí. Obrigada. E boa COP para nós. Vamos precisar, né? Vamos precisar de bastante sapato confortável. Obrigada, gente. Eu começo... Pelo menos não vai ter que usar gravata eterno. Não Liberado aí. Liberaram isso. É isso Já aí. ajuda. Porque vai estar quente, com certeza. Eu começo agradecendo, óbvio, pelo convite, pela organização, e eu vou muito na linha do Bernardo. Assim, a minha visão, apesar dos pesares, apesar dos problemas que virão, porque a gente sabe que a COP deixa legado, mas ela deixa alguns problemas, principalmente do ponto de vista de atenção dos órgãos públicos no ano eleitoral. Eu acho que isso é uma pauta que a gente vai ver fritando aí no ano que vem. Mas pelo menos da forma que eu vejo o papel dentro dos compromissos que, né, a gente pretende cumprir lá e atender, é de ser um facilitador, de olhar para o que realmente a COP consegue entregar. Então, mais do que o evento em si, mais do que o trabalho de articulação, é o que vai sair do outro lado, né? Eu acho que ir à COP para não ter avanços é uma ida infrutífera. Eu acho que as coisas necessariamente precisam, e aí aqui posso parecer um pouco catastrófico, mas se for, né, um momento que não gere nada a partir dali, eu sinceramente acho que a gente ganha muito pouco. E felizmente vejo que o Brasil fez um bom trabalho de construir sua agenda. A gente já vê alguns anúncios muito importantes sendo feitos.
o PFFF levantando os fundos que né, já se pretendia, as discussões do mercado de carbono multilateral feitas ali, lideradas pelo Ministério da Fazenda, é algo que eu particularmente fico muito contente de ver, e deixo a mensagem final que é de que a COP, ela é esse momento catalítico, assim, mas ela por si só, e sem nenhum tipo de propósito, ela é só mais um passeio caro, digamos assim. Então, eu acho que é com essa cabeça que nós aqui, profissionais dessa área, a gente tem que chegar no evento desse porte. Muito bem, obrigada. Foco no resultado, né? Alexandre. Bom, quero só agradecer. Ao final eu aprendi bastante aqui, foi riquíssimo para mim, a apresentação da Letícia, muito bem feita, muitos itens ali, alguns slides foram passados um pouco rápido, não consegui anotar, mas o que eu anotei já é muito rico. Então, agradecer, primeiramente, a Brig pelo convite, pela iniciativa, muito rico, uma oportunidade incrível. Agradecer a Beatriz pela condução, mediação aqui da reunião, a Matheus, a Letícia pela troca aqui, muito qualificada, agradecer a Noemi também pelas perguntas que ela fez, ao Bernardo também aqui que fez uma pergunta, as outras participações aqui nos comentários que eu acabei não vendo muito. Eu vi uma mensagem da Beatriz sobre os nossos cafés da manhã no Congresso, uma pós-COP. Posso dizer a vocês que eu quero muito que isso aconteça, queria muito fazer alguma coisa voltada para a COP, no caso pós-COP. Inclusive, a gente faz o café da manhã toda quarta-feira lá no Senado. Essas 2 próximas semanas não vai ter café justamente por causa da COP, porque praticamente o Congresso também, né, não vai estar a 100%. Então, mas isso essa ideia existe sim. E eu diria até que é justamente isso, assim, porque vai ser, numa mesa lá a gente fala café da manhã, mas na verdade claro, as coisas não são resolvidas ali, mas é uma oportunidade de encontro, né? E é um encontro como esse, é um encontro que a gente sempre tem algo a adicionar, algo a levar para frente. Então, quando existe espaço, quando existe método, quando existe disposição, quando existe consenso para se sentar à mesa, às 8 da manhã, como é o caso do café da manhã, ou às 8 da noite, como é aqui o caso agora, para ouvir, ajustar, negociar, eu acho que nós avançamos muito. Então, a agenda climática não se faz contra ninguém, ela se faz com alguém, com diálogo, com responsabilidade, com visão de país, e é isso. Eu agradecer mais uma vez, muito obrigado, seguimos e rumo à COP. Muito bom, obrigada, gente. Eu queria saber se o Bernardo ainda vai querer falar uma palavra final, ele tinha levantado a mãozinha. Não? Na verdade, não. Na verdade, apenas eu tinha esquecido de abaixar a mão. Só isso. Parabéns a todos. Obrigada. Então, eu queria... Noemi, você então pode encerrar, você também que ajudou muito na organização desse evento. Queria que você encerrasse para a gente e todos nós iremos descansar. Obrigada, pessoal, mais uma vez. Para aqueles que não são associados à Brig, passo o convite para que vocês estejam com a gente e proponham justamente essas iniciativas, essas parcerias. Nós estamos aqui à disposição enquanto Comitê Mulher, Jovem, Energia, Tecnologia, Saúde, enfim, para poder trazer sempre esses debates, né, esses encontros que nos enriquecem. Então, muito obrigada mais uma vez, Bia, por conduzir, aos convidados também. E até a próxima, eu já estou esperando esse café aí pela Frenloja aí para a gente. Mas conheçam a Brig, vai ter curso, tem ainda um curso de regimento interno com o professor Miguel, tem algumas agendas ainda para esse ano, se eu não me engano, só seguir as nossas redes sociais, conhecer o site, e até a próxima. Muito obrigada. Obrigada, tchau, gente. Boa pessoal. noite.